Irmãos, então, abramos a palavra do Senhor em Neemias capítulo 13. Enquanto isso, aqueles que vão acompanhar as nossas crianças na sua palavra, no culto infantil, podem também se dirigir ao salão lá de baixo. O salão não, né? As salas lá de baixo. Livro de Neemias, capítulo 13. Chegamos no último capítulo do livro. Essa longa jornada que começou lá no livro de Esdras, uma série de 2 livros que conta uma única história. A história da restauração do povo do Senhor, do cativeiro, o povo que tinha sido enviado ao cativeiro por Deus mesmo, como maldição, como castigo da sua infidelidade na terra prometida. Então, nós temos o relato de Esdras e Neemias para nos mostrar que o Senhor não abandona o seu povo, mas aquele que é o seu povo, aquele que é escolhido por Ele, a Ele também preserva e o restaura. Então, no capítulo 13 aqui, façamos a leitura até o versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor, Neemias capítulo 13. Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés, e achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, essa lei, apartaram de Israel todo o elemento misto. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também as contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, o rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias para fora da câmara. E então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhe davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos, e por tesoureiros dos depósitos pus Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e dentre os levitas, Pedaías como assistente deles, Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhe encarregou que repartissem as porções para os seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não te apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Até aqui a palavra do Senhor. Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo registro do nosso irmão Neemias, que nos ensina essa noite que o Senhor restaura o seu povo e o Senhor permanece nos restaurando para a tua própria glória. Fala ao nosso coração mais uma vez, derrama o teu Espírito Santo e ilumina-nos a mente para receber as verdades aqui reveladas pela tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, como eu falei, esse é o último capítulo do livro de Neemias e inclusive o último capítulo dessa história que começa lá no livro de Esdras. Mas esse não parece bem um último capítulo, né? Parece que depois de tanta coisa que Neemias passou,
de tanta luta para construir o templo, primeiro Esdras, e depois ele próprio, Neemias, reconstruir os muros e fazer tantas mudanças e tantas reformas, inclusive espirituais, no povo, ele passa alguns anos, um período razoável, afastado, e quando ele retorna, está tudo ruim de novo. Se a gente fosse cinematografar, filmar, né? Neemias, Esdras, Neemias, botar numa série do Netflix, qualquer coisa, provavelmente os produtores iam cortar o capítulo 13 ou adiantar ele, deixar como cenas pós-créditos, porque não vende muito esse final, né? É muito melhor a gente terminar como a gente terminou o nosso sermão ontem, com alegria, com celebração na presença do Senhor, com coros em cima das muralhas então restauradas, louvando a Deus. Mas não é assim que termina o livro de Neemias. O que o livro nos mostra é que a restauração permanece, é que a restauração, que a manutenção espiritual do povo está sempre presente e está sempre necessária. A Bíblia não é um livro para nos entreter, ela é um livro para nos revelar a verdade. E muitas vezes a verdade é difícil. E a difícil verdade que o capítulo 13 nos mostra é que sim, podemos ter e devemos ter e teremos momentos de celebração no Senhor na nossa vida. Mas essa não é a regra. A regra é restauração. A regra é manutenção. A regra é perseverança. Até que Cristo venha, como nós acabamos de cantar, essa é a nossa realidade, de constante perseverança, de constante trabalho, de constante luta para preservar, para manter, para lutar pela nossa santidade. Quando, então, estudando esse texto, me lembrou, essa situação de Neemias me lembrou o processo de restauração da ponte Golden Gate, em São Francisco, nos Estados Unidos. E quando eu estive lá na visita, o guia, a gente passa num barquinho embaixo da ponte, e tinha uma galera lá pintando a ponte, aquela ponte gigantesca, de quase 3 quilômetros de extensão, 4, 5 pontinhos assim, com um pincelzinho, tá, aquelas paradas. Aí, assim, eu nem pensei, né, com certeza todo mundo já perguntava, aí o guia falou, olha, vocês estão vendo aquele pessoal ali no andaime e tal, pintando a ponte por baixo? Eles são contratados para sempre da ponte, o contrato deles não acaba nunca, porque o serviço de pintar a Golden Gate não acaba. A ponte é relativamente grande e complexa, uma ponte estaiada de 3 quilômetros, e ainda por cima as intempéries, a situação climática dela, tem a famosa neblina de São Francisco, muita umidade, muita maresia, muita tensão mecânica por causa do tráfego. É tanta pressão naquela tinta, naquela ponte, que quando a equipe chega no final, já está na hora de começar de novo a restauração e a pintura do início. E para mim é exatamente isso que está acontecendo aqui. Parece que Neemias, depois de 12 anos de intensas lutas no Senhor, e restaurou, entregou tudo bonitinho ali, pá, pintado, um brilho, ele retorna então para o rei da Babilônia, porque ele tinha prometido que ia passar um determinado tempo, agora a gente sabe quanto tempo, 12 anos, e aí ele ainda passa um tempo lá em Suzã, que era a capital do império, e aí, pelo visto, ele resolve voltar e a priori fica de vez, mas quando ele volta, já está na hora de começar de novo a pintura no início da ponte. Mas, irmãos, esse é um retrato perfeito e honesto da nossa realidade espiritual, da nossa santidade. Ai daqueles entre nós que, uma vez convertidos, uma vez encontrados na presença do Senhor, se acharem plenamente restaurados. Não é isso que a realidade bíblica, não é isso que a nossa experiência como seres humanos nos informa. A verdade é que a nossa vida espiritual sempre demandará restauração e manutenção. E é exatamente esse o ponto do capítulo 13, na verdade esse é o ponto do último capítulo do encerramento dessa história. É para que aqueles que lessem depois esse relato não pensassem ingenuamente que agora o serviço está feito e que o mesmo poderia acontecer conosco. Não, nós sempre temos trabalho a fazer. Nós sempre temos algo no nosso coração, na nossa vida, que precisa de manutenção, precisa ser restaurado no Senhor. E às vezes, por mais frustrante que isso pareça, são em áreas que nós já restauramos.
dificilmente aparecem novos problemas. Dificilmente aparecem novas rachaduras. A pintura normalmente descasca no mesmo lugar. Mas o texto que nós veremos hoje, começaremos hoje, terminaremos no domingo que vem, é que há esperança para o povo de Deus. Isso faz parte, e tudo bem. Não é para a gente se desanimar, pelo contrário, é para que a gente busque força no Senhor para seguir nessa restauração e nessa manutenção constante da nossa espiritualidade e da nossa santidade, até que Cristo venha para nos transformar de uma vez por todas. O texto que nós acabamos de ler, e é o que nós veremos hoje, 3 áreas, ele nos ensina 3 áreas da nossa vida, as quais nós precisamos ter plena atenção, porque ela exige uma atenção especial, ela exige uma restauração, uma manutenção. Não é exaustivo, irmãos, nós continuaremos com outras 2 no domingo que vem, mas isso só nos mostra o princípio. Nós veremos então que nós precisamos preservar os nossos relacionamentos em santidade, precisamos preservar o nosso serviço ao Senhor em santidade, e precisamos preservar a nossa fidelidade ao Senhor também em santidade. Esses 3 pontos: preservar os nossos relacionamentos, o nosso serviço e a nossa fidelidade ao Senhor. Primeiro ponto, então, preservação dos nossos relacionamentos, versículos de 1 ao 3. Vamos ler novamente o versículo 1, olha só o que Neemias nos diz. Naquele dia, se leu para o povo no livro de Moisés, achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Então, o que a gente vê aqui é uma separação do povo de Deus em relação aos outros povos da terra. Isso já havia sido prescrito na lei de Moisés, lá em Deuteronômio, e isso havia sido cumprido, aplicado. A gente, inclusive, tratando disso em capítulos anteriores de Neemias, citamos o caso até do casamento misto, casamento de pessoas de outros povos com o povo de Deus, e as consequências ruins dessa mistura, dessa situação toda. Mas aqui o caso específico não é sobre casamento, mas é sobre a habitação. Deus não permitia que esse grupo e outros, os amonitas e os moabitas, habitassem com Israel, habitassem as mesmas terras com o seu povo. E em Jerusalém, na capital de adoração, na capital espiritual, digamos assim, religiosa, do povo de Deus, havia essa mistura. E provavelmente isso aconteceu ao longo do período em que Neemias estava fora. Seria difícil a gente ver essa situação chegando a uma escala tão visível com a presença de Neemias. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: o que está acontecendo aqui? Por que Neemias volta a pegar nesse ponto? Na realidade, esse capítulo 13 nos gera essa primeira pergunta: por que Neemias é tão incômodo? É tão Caxias? Pô, está todo mundo bem, está todo mundo em festa, todo mundo reconstruiu o negócio, pô, lá veio aquele chato de novo, o cara voltou lá da Babilônia para pegar no nosso pé. Mas o princípio aqui, irmãos, é que não é o que Deus quer para o seu povo naquele momento e para nós também, não é uma reconstrução física, não é uma reconstrução material, não é uma reconstrução superficial e visível. Ele quer uma reconstrução do coração. Aqui não são meros relacionamentos ou uma postura um tanto quanto preconceituosa de Deus ou do povo de Deus. Não, isso aqui se trata de compromisso do coração. E nós vimos na história do povo de Deus o quanto o se misturar com outros povos levou esse povo à idolatria, levou esse povo a chamar aquilo que é errado, a chamar aquilo que é ruim de bom. E no caso dos amonitas e dos moabitas, há algo ainda pior, há um agravante aqui. E nós percebemos isso no versículo 2, quando Neemias registra: porque esses povos, os moabitas e os amonitas, não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Ou seja, quando Israel estava entrando na terra prometida e nas suas peregrinações na terra prometida, ele não se encontra com esse povo, ele não encontra com o povo de Deus de mãos abertas, para recebê-lo bem como você recebe um amigo. Pelo contrário, assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar.
Então aqui, Neemias lembra o povo de que esse não é um caso de xenofobia, de um ódio contra o estrangeiro, de um ódio contra um povo alheio ao Senhor. E talvez textos como esse podem trazer problemas, principalmente em momentos como os que nós estamos vivendo, quando há uma guerra na faixa de Gaza entre palestinos e israelenses. Porque, inclusive, há essa denúncia de Israel de que seria xenófobos, de que seriam preconceituosos contra os palestinos e que isso data desde o Antigo Testamento. Mas, irmãos, não é isso. Não é um ódio ao estrangeiro, mas é uma preservação da santidade. E essa preservação, ela custa caro. Ela custa, sim, nós nos apartarmos daqueles que podem nos levar para longe do caminho do Senhor. Esse povo específico, que em tese poderia agora estar sofrendo preconceito de Neemias, quando o povo de Deus vai chegando à terra prometida, esse mesmo povo, o povo que habitava na cidade de Moabe, contratou um profeta pagão, um profeta não do Senhor, um profeta ali da região, chamado Balaão, e o pagou para que ele amaldiçoasse o povo de Deus. Porque as vitórias que o povo já havia conquistado na saída do Egito e sobre o próprio Egito já haviam chegado aos ouvidos de Moabe. Então, por medo, eles falaram, bom, não vai ser suficiente vencer na espada, então vamos vencer na maldição também, vamos botar o nome deles ali na maldição. E o que acontece é que o próprio Deus se revela a Balaão, se revela a um profeta pagão, primeiro se revelando a sua mula e aquela situação em que a mula de Balaão não anda mais porque vê o anjo do Senhor com a espada no meio do caminho e ele senta o chicote na mula até que Deus finalmente abre os olhos de Balaão. E ali é a forma de Deus dizer, olha só, cuidado com o povo com que você está mexendo, porque esse povo é abençoado. E na hora então que Balaão deveria ser chamado para amaldiçoar o povo, ele o abençoou por medo de Deus, não por temor a Deus, não por amor a Deus. E aí Balaão meio que diz a seus moabitas, não posso fazer nada, cara. Que o Senhor me revelou que esse povo aí é abençoado, eu não posso amaldiçoar quem é abençoado. Tô no fogo cruzado aqui, cara. Me ajuda, não posso fazer isso. Então, irmãos, o povo é lembrado nesse momento que Deus, desde a saída do Egito, os vem protegendo dos inimigos que se levantam contra ele. E agora esse mesmo povo abre as suas portas, abre a porta das suas casas e senta à mesa com esses inimigos que pagaram outros profetas, falsos profetas, para o amaldiçoarem. São com esses que vocês estão se misturando? É isso que Neemias coloca aqui para o povo e coloca para nós, e aí por isso uma reação tão imediata no versículo 3, ouvindo eles o povo, essa lei, apartaram de Israel todo o elemento misto, ou seja, todo o elemento misto não é meramente as pessoas que não faziam parte do povo de Israel. De novo, poderia ser uma linguagem um tanto quanto preconceituosa demais, mas é mais do que isso, a gente precisa entender o que a Bíblia está falando. Eles dissolveram todos os compromissos mistos. Eles poderiam ter expulsado o povo, ficou puxado, cara, vai, aluga uma casa ali na outra rua, no outro bairro, porque sabe como é que é, agora está complicado. Não, eles dissolveram, eles interromperam os compromissos. Porque não era só uma habitação do tipo, você lá e eu aqui. A gente precisa entender a realidade social dessa época. Havia muito mais proximidade, havia muito mais dependência mútua das famílias e das pessoas que viviam num mesmo local. Eram cidades que passavam, às vezes, por saques, por guerras, por temores de guerras. Então, o seu vizinho era aquele que garantia a sua segurança. Muitas vezes, o seu vizinho lutava ao seu lado. Provavelmente, essas pessoas participaram também, alguns, da restauração, da construção. O comércio era muito mais de troca, havia moeda sim, mas era muito mais próximo. O número populacional era menor, enfim, havia um envolvimento uns com os outros muito maior.
Hoje em dia, a gente mora numa rua, a gente vai viver 30 anos na rua, na mesma rua, e não sabe nem quem mora na casa em frente. Às vezes só conhece o vizinho, quando ele deixa o som muito alto, aí a gente vai lá para reclamar, aí que a gente olha na cara do sujeito. Mas fora isso, gente, a nossa vida moderna, com tantas terceirizações de serviços, fez com que as nossas casas se tornem verdadeiros feudos, verdadeiras construções que nos isolam dos demais. Isso pode ser mesmo até em contextos urbanos mais densos. Você mora num prédio, às vezes com 200 apartamentos, e você não sabe quem mora no seu corredor, no seu andar. Porque eu não dependo mais daquele que está do meu lado para viver. Eu não preciso dele para pegar comida, para comprar comida. Eu não preciso dele para garantir a segurança da minha casa. Eu não preciso dele para a criação dos meus filhos. Eu vou me envolver com quem eu quiser. Mas não era assim naquela época. Haviam muitos contextos sociais que faziam com que aqueles que habitassem numa mesma terra estivessem numa relação de interdependência uns com os outros. Não tinha essa opção de deixa os moabitas, deixa a galera viver aqui e a gente vive do lado de cá e cada um respeita a sua religião, afinal de contas, religião é algo privado. Não, claro que não. Nem hoje em dia, com os nossos tempos tão terceirizados, a gente consegue. Tem sempre alguém nos criticando, tem sempre alguém colocando contra a nossa religião, a nossa fé, aquilo que nós cremos, a nossa confissão de fé. Imaginem naquela época, se hoje nós somos influenciados por aqueles que estão à nossa volta, por mais que nós ainda possamos nos distanciar socialmente de uma forma que não era possível naquela época, nós ainda somos influenciados. Então o ponto aqui, irmãos, é que o povo de Deus sempre na história foi separado para o Senhor e para a sua adoração. O compromisso do povo de Deus é primordialmente com o Senhor. E no momento em que nós abrimos a nossa vida, abrimos as portas da nossa casa, abrimos as portas da nossa intimidade para outros que não compactuam, que não têm os mesmos valores e que não temem o Senhor como nós estamos expondo o nosso relacionamento a Deus à mistura. Mistura como se fosse impureza mesmo. E são pequenas concessões, irmãos. São pequenas concessões, não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia assim, Neemias saiu, agora beleza, galera, está liberado. Chega aí, molecada, vamos embora, entra aí. O chato foi embora. Não é assim. Foram pequenas concessões. Não, gente, olha só, tem um cara muito gente boa aqui e tal, ele está precisando muito, ele veio de outro país, ele está de viagem, vai passar 1 só 2 semanas, ele é muito bom, tal. Ele tinha tudo para ser israelita, ele só não é israelita, mas assim, é praticamente israelita. Ele veio de Moabe, mas sabe como é que é, né, galera? Dá uma liberada. Às vezes a gente não faz essas concessões, não, fulano, nossa, é mais crente que muito crente, só falta ser crente. E qual é o cuidado que a gente tem que ter com isso? Porque agora o nosso juízo de valor passa a ser subjetivo e passa a ser emotivo. Agora a gente não está mais considerando aquilo contra o que Deus nos fala, nos adverte, cuidado. Não é simplesmente não pode. Cuidado. É perigosa essa mistura. É perigosa essa aproximação. Vocês vão buscar os deuses das outras nações. As suas filhas vão buscar os deuses dos seus maridos, que não serão o Deus verdadeiro. E são pequenas concessões, irmãos, em que nós vamos fazendo na nossa vida, nos nossos relacionamentos, e vamos relativizando aquilo que antes nos era muito caro, nos era muito precioso, nos era muito transparente. Agora, será que Deus mesmo é contra eu casar com uma pessoa que não é cristã? Poxa, mas fulano é tão bom, fulano me ama, fulano me respeita, fulano, é responsável, é trabalhador, como é que Deus pode me impedir de casar? O pastor deve estar errado. Sempre é a culpa do pastor primeiro, depois é a Bíblia. Não, a Bíblia
está ultrapassada. Naquela cultura é diferente. E a gente vai começando a fazer concessões da maneira como Deus nos revela, que é muito claro e objetivo, para que os nossos compromissos não sejam mais com a palavra, mas sejam com outras pessoas. Então, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado. Todo o tom desse capítulo 13 é que nós olhemos para a nossa vida e procuremos essas pequenas brechas. Procuremos essas pequenas concessões antes que elas se tornem, mais uma vez, escabrosas, como a gente vê no capítulo 13. Terríveis, escandalosas, visíveis. Nós não precisamos chegar a esse ponto. Primeiro, nós precisamos reconhecer aquilo que eu falei na introdução, que a nossa vida de santidade é uma constante manutenção, é uma constante restauração. Todos nós precisamos disso. E aqui, especificamente, nós precisamos tomar cuidado com as nossas concessões. O que nós devemos, então, aprender é um padrão, e a gente tem um padrão aqui no livro de Neemias, e esse padrão ele é muito útil para a nossa vida cristã, para a nossa espiritualidade. É o seguinte padrão: leia, avalie e corrija. O povo fez isso algumas vezes ao longo do livro de Esdras e Neemias. É sempre essa mesma fórmula. O povo lê a palavra de Deus, ele avalia a si mesmo à luz da palavra de Deus e então ele corrige a sua vida como deve ser feito. É assim que a gente precisa fazer. Nos nossos relacionamentos, que é esse primeiro ponto, mas em todos os outros pontos que falaremos daqui em diante. Leia, avalie e corrija. Porque às vezes a gente quer avaliar a nossa vida a partir daquilo que a gente já tem compromissado no nosso meio. Poxa, mas eu tenho tantos amigos não cristãos. Poxa, mas metade da minha família é não cristã. Poxa, mas os meus relacionamentos profissionais, os meus negócios, eu vou perder demais. Será que é isso mesmo que Deus quer para mim? Deus não pode querer algo ruim para mim. Você não leu, você partiu direto para a avaliação. A gente precisa ler. A gente precisa entender o que Deus revela. E isso eu já falei diversas vezes aqui na igreja, irmãos. A vontade de Deus e a palavra de Deus revelada é uma verdade objetiva. Ela não é subjetiva. Ela não depende de. Ela não é ultrapassada em ou para aquela cultura. Ela é objetiva, irmãos. E o verdadeiro ensino da Escritura, a verdadeira interpretação da Escritura é aquela que é objetiva e permanece para sempre. O que era verdade para Neemias continua sendo verdade para nós. Se é passível de mudança, é porque nós não entendemos a Escritura, porque a palavra de Deus não muda. Portanto, precisamos ler com essa luz, precisamos ler com essas lentes de que a palavra é objetiva e cabe a nós nos humilharmos diante dela e avaliarmos a nossa vida e a nossa conduta, e então corrigirmos. Porque ai daquele que lê, entende e não corrige. É pior, é duplamente culpado, porque é culpado porque erra, e é culpado por rebeldia. O pecado do povo que o levou ao cativeiro foi um pecado de rebeldia. Por que rebeldia? Quem é o rebelde? É aquele que com todas as suas forças se revolta contra alguém. O povo não foi para o cativeiro por ignorância, mas por rebeldia, porque ele sabia o que ele tinha que fazer, ele sabia como ele tinha que agir, e mesmo assim ele agiu de forma errada. A rebeldia levou o povo ao cativeiro. A obediência e o compromisso ao Senhor o trouxe do cativeiro. Obediência e compromisso sustentados pelo próprio Senhor, não pelos méritos do povo, que isso fique bem claro. Então nós vemos que aqui eram inimigos históricos de Israel, adoradores de falsos deuses, e que já tinham na história maquinado o mal de Israel. E então, nesse momento, nós devemos olhar para nossas vidas, dar um passo para trás e avaliar os nossos compromissos sociais. O que eu quero dizer com compromissos sociais? Os nossos relacionamentos. Em quem a gente confia? Em quem a gente tem passado tempo? Com quem a gente tem passado tempo? Em quem a gente tem depositado os nossos segredos? Com quem nós temos buscado conselhos?
Quem são os nossos exemplos de vida? Isso talvez fique ainda mais difícil para os adolescentes e para os jovens, porque é uma época da vida em que a vida social é muito intensa. E a gente está sempre ali um passo da exclusão do grupo. Então quer dizer que eu não posso ser amigo de não crente? Quer dizer que eu não posso nem andar com não crente? Não, a gente pode. A gente pode interagir, a gente pode andar. E aí o argumento, né, que muitos dizem, mas Jesus andava com pecador, com prostituta, com bêbado, com não sei o que lá, com idólatra. Ele andava com essas pessoas, e nem todas essas pessoas realmente eram convertidas a Cristo. Mas primeiro, irmãos, ele é Cristo, ele não pecava. A chance da gente ser influenciado pelo pecado à nossa volta é muito maior do que o de Cristo ter sido influenciado. Então, cuidado com a soberba de se comparar à santidade de Cristo. Nós não somos santos como Cristo. Ou seja, a nossa santidade não é impecável, imaculada como a de Cristo. Pelo contrário, a gente tem muita coisa ainda para reformar no nosso coração. A gente tem muita brecha. Então, a gente precisa ser duplamente cauteloso. E justamente por isso, irmãos, é muito difícil a gente chamar de amigo, às vezes até de irmão, ter compromisso de vida com aquele que não ama a Deus como nós amamos. Porque aquele que é amigo de verdade, como eu falei, tudo que eu falei, pede conselhos, convive. E vocês já repararam que a gente vai convivendo muito com uma pessoa, a gente vai pegando até o jeito de falar do outro? Eu não sou um bom exemplo disso, porque o meu sotaque não perde muito, vocês já perceberam, embora eu diga que já está mais fraco. Mas a minha esposa é o contrário, ela chega, poucos meses depois, ela já está soltando aí uns vai da vida, uns trem, essas paradas assim. E isso daí é normal, porque nós somos seres sociáveis, irmãos. Nós fomos criados por Deus como seres sociáveis, para compartilhar vidas, para compartilhar histórias, para influenciarmos uns aos outros, mas num contexto em que não havia pecado. Mas agora há, e a gente não pode ser ingênuo. Então, para vocês que têm dificuldade de entender, será que eu devo ou não andar, devo ou não me envolver com não crente? Não me entendam como preconceituoso, isso é cautela, com moderação, e avalie em dobro o quanto essa relação o influencia. Mas não se enganem, amizades, relacionamentos, casamentos, namoro, não são instrumento de evangelização. E às vezes a gente fica nessa, querendo se enganar também, dizendo, não, mas vai converter, pastor, eu estou namorando, a gente está começando a falar, mas estou pregando evangelho, estou dando testemunho. Gente, não é ir de namorar e pregar o evangelho, não é ir de fazer amizades e pregar o evangelho, não é ir de seja um BFF e pregar o evangelho, é ir de pregar, é ir de fazer discípulos. A gente testemunha e prega a palavra pregando. A gente não se compromete com o outro. Isso é mistura. Isso é errado. Isso é pecado. A gente não confia no outro. Ah, pastor, mas eu namorei, casei e deu certo. Glória a Deus que Deus teve misericórdia e aplicou a exceção na sua vida. Não tente o Senhor teu Deus. Isso também está escrito. Cuidado, irmãos, com os compromissos sociais que nós fazemos, com quem nós nos comprometemos socialmente. Cuidado. É difícil. As opções se reduzem bastante. Mas nós somos um povo. Nós somos uma família da fé. E muitas vezes a gente acha que tem poucas opções para relacionamentos sinceros, para amizades sinceras, para companheirismo, até para relacionamentos afetivos, casamento, namoro, porque a gente desdém do poder que nós recebemos de Deus, de sermos chamados filhos e participarmos da família da fé. Portanto, irmãos, não se enganem, não se enganem, é muito perigoso, e são pequenas concessões. Não vai ser naquela pessoa extremamente
errada, extremamente anti-Deus, extremamente antirreligiosa, que você vai bater o olho e caramba, você é melhor amigo dessa pessoa. Não. Vai ser naquele que você diz, caramba, só não é crente. Pois se só não é crente, então explica para ele o que falta. Por que você quer se comprometer com isso? E arrumar tantos problemas? É um ensino difícil. Mas aqui, irmãos, nós estamos caminhando para a eternidade e para um reino em que nem todos vão entrar. Um reino em que aqueles que vão morrer e só faltava ser crente, vão ficar do lado de fora. E cuidado, para que a gente não se confunda com esses. O nosso testemunho é algo muito sério para Deus. Tanto é sério que o livro dos Salmos, que a gente fez em toda a nossa liturgia até aqui, que na verdade, os 5 livros de adoração, qual é o primeiro poema, qual é a primeira música? Quais são os 2 primeiros versos? Salmo 1, versículo 1 e 2 diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de noite. Interessante, né? Um livro de adoração, de cântico, começar assim de forma tão objetiva. É porque é isso que Deus está querendo nos ensinar em todo o saltério, para que a gente leia o saltério é o conjunto de todos os salmos que estão ali. Para que a gente leia todos os salmos em espírito verdadeiro de adoração, a gente tem que entender, para que a gente, que aquele que tem o verdadeiro coração de adorador, é aquele que medita medita na lei do Senhor no dia e noite, e se aparta, se separa, se afasta daqueles que não amam a Deus. Dessas 3 maneiras, não anda no conselho, ou seja, não busca conselho, não se detém no caminho, não faz as mesmas coisas, não segue o exemplo, e nem se assenta, não se mistura na roda dos escarnecedores. Pastor, mas qual é o problema de eu sair com meus amigos e tal? Não tem... Tudo bem, se você conseguir ser amigo dessas pessoas, ou seja lá quem for, sem tomar nenhum conselho, sem andar onde eles andam, sem fazer o que eles fazem, sem valorizar o que eles valorizam, sem gostar do que eles gostam, parabéns. Eu não sei o que sobrou para uma amizade, mas pode ir. Você, no mínimo, vai ser desonesto com aquela pessoa, porque você não vai estar oferecendo a sua amizade. Perceberam, irmãos? Nós devemos buscar conselho no Senhor, nós devemos andar no caminho de Cristo e nós devemos assentar no meio do povo do Senhor, em adoração, em espírito e em verdade. Senão, nas pequenas concessões, a gente vai parecer mais do mundo do que de nós. E, por favor, isso não significa que nós somos superiores a alguém. Isso só nos significa o seguinte, a ideia é o contrário. Nós somos tão ruins, nós somos tão inferiores, nós somos tão hipócritas, nós somos tão pecadores, que a gente não é capaz nem pela nossa força, pelo nosso mérito, de sustentar o nosso testemunho. Por isso a gente precisa se separar dos outros. Por isso a gente precisa preservar a nossa santidade. Se você acha que você é bom demais para andar com o mundo, você já está em pecado. Você já é como o mundo. Porque é o publicano que ora assim. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse publicano. O hipócrita que ora assim. Porque eu não sou como esse cobrador de impostos, não sou como esse pecador. Que eu me acho melhor. O crente que se acha melhor que o mundo, não entendeu nada. Está vivendo uma postura mundana. Porque se vê melhor do que o outro. É porque a gente se vê pior, é porque a gente se vê merecedor da graça, é porque a gente se vê como aquele que foi resgatado da lama, da morte do pecado, que a gente disse, eu não posso andar contigo, porque eu me conheço, porque não tem nada em mim, e que se dependesse de mim, eu me afastaria do caminho do Senhor. Eu não posso andar com você, não é porque eu sou bom demais para você, mas é porque eu sou ruim demais para Deus, mas ainda assim Ele me salvou e me resgatou da morte do pecado.
É essa mudança de pensamento que a gente tem que ter. Segundo ponto, a preservação do nosso serviço a Deus. E aqui então, voltemos de novo para o texto, agora a partir do capítulo 4, do versículo 4, gente, capítulo 13. Ora, antes disso, ou seja, antes até mesmo dessa situação de Neemias confrontar o povo, ou até deles terem começado a se misturar com o povo, enfim, a gente não sabe exatamente, mas antes disso, ou seja, isso já estava acontecendo há muito tempo, logo que Neemias se ausentou, Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, isso é quase que uma redundância, tá, gente? Porque o sacerdote era o responsável pela câmara da casa do nosso Deus, mas Neemias está destacando, olha, o sacerdote, aquele que devia zelar, proteger, preservar a santidade do templo, olha o que ele fez. Se tinha aparentado com Tobias, ou seja, tinha entrado num relacionamento íntimo com Tobias. Calma, não é isso que vocês estão pensando. Provavelmente, ele deu a sua filha em casamento para Tobias. E Tobias entrou na família de Eliasibe. Algo assim. Houve um compromisso. E aí, então, por causa disso, ele cedeu uma câmara, um cômodo grande, da casa de Deus, onde depositavam as ofertas de manjares, incensos, utensílios e dízimos, enfim. Na estrutura do templo, haviam câmaras, haviam cômodos, que eram verdadeiros depósitos para aquelas ofertas que iam chegando. As ofertas não eram em formato de dinheiro, eram principalmente em insumos agrícolas e até em produção agrícola. Eram cereais, era azeite, poderiam ser peles de animais, enfim, o próprio dízimo era de toda a produção, de tudo que era produzido na casa, inclusive bens manufaturados, como tecidos, enfim. Então, havia um local dentro da área do templo, não o templo propriamente dito, mas da área do templo, em que você tinha cômodos para guardar todas essas coisas. Então, qual é a ideia do sumo sacerdote? Pô, quem casa quer casa. Minha filha está casando, pá, tadinha, não vai viver de aluguel. Chega aí, cara. Eu limpo aqui esse cômodo, dou uma varrida, ninguém está acontecendo nada, vou fazer aqui um puxadinho na casa de Deus, para que o genro more, para que um chegado more. Versículo 4, o encarregado da câmara da casa do nosso Deus. É um exemplo claro, embora no mesmo povo, de como compromissos escusos, como os nossos comprometimentos, se não são conduzidos pela vontade e pela lei do Senhor, nos fazem cometer as maiores atrocidades. Eliasibe esvaziou um local dentro da área do templo para que Tobias pudesse morar. E Tobias, desculpa, irmãos, e Tobias não é qualquer um. A gente já ouviu falar de Tobias nos capítulos 2 e 4. Era um daqueles, a tríade do mal, um daqueles que se levantou contra a reconstrução dos templos, dos muros. Ele foi inimigo de Neemias. Ele foi inimigo da restauração. Ele era submisso ao Império Babilônico, ao Império Sírio. Ele era contra o povo de Deus. É a esse Tobias que o sacerdote abre mão e vende um pedaço do templo. E aí, então, os versículos 8 e 9 nos mostram qual o tamanho do ultraje, a revolta que Neemias teve ao ver aquilo tudo. Então, provavelmente, Neemias já chegou, já ficou sabendo e já foi lá tirar satisfação. Em versículos 8 e 9, olha o que nós lemos. Isso muito me indignou, até o ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e incenso. Por que essa revolta? Porque ali estava sendo usado uma parte do templo, uma parte daquilo que foi consagrado, dedicado a Deus, estava sendo usado para benefício próprio, para benefício individual. Algo escuso, algo que nunca deveria ter sido aceitável. Aquilo ali não era câmara para ninguém habitar, muito menos alguém fora
do sacerdócio, do levirato, ali dos serviços do templo. Aquele local era para guardar as ofertas que o povo, de forma voluntária e alegre, dedicava ao Senhor, e não para trocar favores, e não para beneficiar alguém. Por isso a revolta de Neemias. É pelo zelo que Neemias tinha com aquilo que foi consagrado a Deus, e por isso então ele pede para que purificasse, como se ele dissesse o seguinte: olha, você profanou o templo, você usou de forma indevida aquilo que deveria ser de uso exclusivo do Senhor, dentro do contexto de adoração. Então é necessário que haja purificação, porque isso que você fez é terrível e é passível de castigo, de maldição do Senhor. Essa revolta de Neemias deveria nos lembrar um outro caso, séculos depois, no Novo Testamento, quando Jesus, chegando no templo, vê ali no pátio do templo pessoas vendendo animais. E a situação que Jesus se encontra é muito semelhante, porque pessoas estão se valendo da estrutura do templo, da própria estrutura sacrificial do Antigo Testamento para benefício próprio. As pessoas tinham que oferecer animais para serem sacrificados. Então era muito mais prático eu ir lá e comprar um animal na hora, a um preço até bacana, e sacrificar aquele animal ali. Não me doía mais. Não era uma oferta minha. É como se eu desse o dízimo no cartão de crédito e parcelar em 12 vezes. Já me perguntaram isso. Posso dar o dízimo para milha? Ué, se você ofertar a milha também? Claro que não, né, gente? Você está ofertando um dinheiro que não é seu, isso é crédito, é a modalidade de pagamento. Mas pode ser no Pix, no débito, não vamos demonizar meios de pagamento. A questão é, a oferta ao Senhor é aquilo que vem de nós. A gente vai chegar isso no terceiro ponto, mas para não ficar dúvida nisso. Então, a gente não pode usar o sistema de oferta em benefício próprio, percebem? E é o que estava acontecendo também ali, quando Jesus chega no templo, e olha a reação de Jesus, está lá em João capítulo 2, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas, e também os cambistas assentados, tendo feito um azorrague, ou seja, um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e bois, e derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. O que esses dois relatos têm em comum? Não é só a ira, não é só a revolta, não é só que os dois perderam o descompasso, mas é o zelo. É o zelo por aquilo que é do Senhor. Será que quando a gente olha algo que deveria ser usado por Deus e consagrado ao Senhor de forma indevida, a gente tem esse mesmo zelo? Eu vou dar um exemplo mais prático aqui. Eu não estou falando de consagrar um baixo para o Senhor e aí se eu tocar música secular, aí eu tenho que purificar o baixo. Gente, para com isso. Isso é misticismo. Sabe o que é consagrado ao Senhor? Esse púlpito aqui. Eu não sou dono desse púlpito. A igreja não é dona desse púlpito. Cristo é o dono desse púlpito. Se eu, por exemplo, usar esse púlpito, a pregação, a autoridade que Deus nos deu como pastores de pregar o evangelho, por exemplo, para beneficiar a mim ou qualquer outro em campanha política, independente de lados, isso é profanação daquilo que deveria ser consagrado ao Senhor. Percebe? A mesma coisa o nosso louvor. Como eu falei, instrumentos não são consagrados, mas o momento de louvor é uma consagração a Deus. E se os músicos utilizam a benefício próprio para se destacarem, para alimentarem a sua vaidade, isso também é se apropriar daquilo que não é do Senhor, daquilo que é do Senhor. Esse texto, esses versículos de 4 a 9, tem tudo a ver com a nossa adoração. Porque a nossa forma de adoração e o nosso serviço a Deus, aquilo que nós dedicamos ao Senhor, deve ser exclusivo do Senhor e realizado com santidade. Mas se nós nos aproveitamos daquilo que Deus nos deu, da nossa ação na igreja, do nosso cargo na igreja, das nossas atividades na igreja, dos recursos que chegam até nós, caso nós administremos esses recursos da igreja para benefício próprio,
nós estamos pecando contra o Senhor, profanando aquilo que é do Senhor e tomando para nós, para benefício próprio, aquilo que é do Senhor. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muitas vezes nós usurpamos de Deus a nossa disposição, o nosso serviço, até o nosso culto, porque nós queremos agir conforme a nossa vontade, em próprio benefício. O culto ao Senhor, irmãos, nós não assistimos ao culto, nós não frequentamos ao culto, nós prestamos ao culto. A palavra em inglês para culto é service, porque é um serviço que nós prestamos a Deus em resposta à convocação que Ele nos faz. Ele nos convoca, Ele nos chama, como a carta de um magistrado, de juiz que fala, você tem que comparecer num fórum para dar depoimento dia tal. Você está convocado para isso. Você tem a obrigação agora civil, diante da lei, de cumprir essa convocação. Isso é o culto ao Senhor. Nada menos do que isso. Todos nós aqui, se somos cristãos, filhos do Senhor, somos convocados para isso. E somos convocados para quê? Para prestar serviço, para prestar culto, para prestar adoração, prestar louvores, para prestar de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, devoção à palavra de Deus e ao próprio Deus, que é o dono do culto. Mas existem posturas no nosso meio que podem impedir-nos de realizar o serviço adequado diante do Senhor. Eu quero destacar duas. A primeira é a postura de dono. É aquilo que a galera aí do coaching, dos negócios, aí gosta muito, né? O sentimento de dono. E às vezes a gente embarca nessa onda na igreja. E a gente acha então que a igreja, a funcionalidade da igreja deve funcionar como a gente quer. Não, agora eu sou oficial, agora eu tenho um cargo, ou eu tenho muitos anos da igreja, eu sou de uma família muito tradicional aqui na igreja, ou eu sou o maior dizimista da igreja, ou não sei quem foi membro fundador, ou fui eu que indiquei tal coisa para a igreja e aí abençoou muito a igreja, então agora eu me vejo com direitos sobre a igreja. Irmãos, nós não temos direito nenhum sobre a igreja. Toda a nossa ação, tudo aquilo que devemos esperar, tudo que devemos ofertar à igreja em nosso serviço, deve ser como resposta à nossa submissão ao Senhor. A igreja só tem um único dono, que é Cristo. Ah, pastor, mas quando eu comecei esse ministério, ninguém dava bola. Agora que está bombando, todo mundo quer fazer. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Você quer glória, irmão? Você está no lugar errado. E se a sua igreja ou alguma outra igreja te dá glórias por isso, você também está no lugar errado. A glória tem que ser ao Senhor. E que bom que você começou um trabalho que outros puderam continuar. Irmãos, tomemos cuidado com o sentimento de dono dentro da igreja. Só há um dono, que é Cristo. Ninguém tem o direito de fazer aqui o que acha que é certo ou que é errado. O que nos conduz em todas as nossas ações é e deve ser única e exclusivamente a nossa Escritura. É por isso que quando os irmãos se tornam membros da nossa igreja, a gente pergunta, como um pacto, como uma responsabilidade, como um compromisso que os irmãos fazem com a igreja, de permanecerem fiéis às autoridades aqui estabelecidas, enquanto estas forem fiéis à Escritura. Isso é muito importante, porque as autoridades aqui são estabelecidas por Deus nos seus próprios termos e não em termos humanos. Mas a outra postura, talvez seja até mais comum nos nossos dias, é a postura do consumidor. É aquela que, pelo jargão mesmo comum, diz: o consumidor tem sempre razão. Então a gente vê o templo, a gente vê o culto, a gente vê a igreja como algo para nos nutrir e então algo em que eu consuma. Então, se às vezes o culto não está do meu agrado, eu vou procurar uma outra igreja que me dê um culto melhor. Às vezes o louvor não está tão animado. E aí eu procuro então, não uma igreja bíblica, uma igreja cristã,
mas eu procuro uma igreja que me oferece aquilo que como consumidor eu quero. A minha dose semanal, dominical de entretenimento. Eu prefiro a outra igreja, eu sei que a pregação não é muito boa, mas poxa, o culto é mais animado, né? E daí? A gente não é chamado para ser animado. Você quer ser animado? Tem milhões de festivais da batata todos os sábados, todos os domingos. Não é na igreja que você vai procurar animação. Quer dizer que tem que ser fúnebre? Claro que não, irmãos. É que a nossa relação com Deus é alegre no coração, mas nem sempre ela é efusiva, nem sempre ela é visível. É uma alegria que traz paz, não uma alegria como a do mundo, que nos traz ilusão e nos desnorteia. A alegria do mundo, e não é à toa que festivais de música são assim, música muito alta, pouca iluminação, piscante, de forma aleatória, para que nós realmente fiquemos anestesiados em nossos sentidos. E isso aumente a euforia, os níveis de adrenalina e dopamina. Ou vocês acham que é só porque é bonito, que o Festival da Batata é daquele jeito? E aí sabe qual é o problema? Tem muita gente procurando no momento de louvor a mesma euforia e a mesma dopamina. Cuidado. A gente não precisa de luzes piscantes no nosso culto. A gente precisa de palavra pregada. Deus não quer ninguém pulando, saltando, gritando, dançando na presença dEle. Ele quer corações contritos e pessoas que ouvem a sua palavra e a praticam com fé. A gente tem que sempre olhar o nosso coração e entender o porquê a gente frequenta a igreja, o que a gente busca na igreja. Irmãos, é com zelo que nós devemos olhar para a nossa vida. É com zelo que nós devemos olhar para o nosso relacionamento uns com os outros, com o compromisso que nós fazemos, sociais. É com zelo que nós devemos olhar para o nosso serviço a Deus, na maneira como nós servimos, o porquê nós servimos, o porquê nós prestamos culto e como nós prestamos culto. E por último, nós devemos então preservar e olhar com muito cuidado a nossa fidelidade ao Senhor. Ainda no texto anterior, no que a gente leu sobre Tobias e Eliasabe, a gente poderia se perguntar, mas como é que a situação chegou nesse ponto? Como é que o sujeito tira alguém nada a ver ou com um histórico muito ruim e coloca dentro do templo de uma das câmaras? Talvez um bom indício está nos versículos 10 a 14. Talvez tenha acontecido que essas câmaras que deveriam estar cheias de dízimos, de ofertas, elas estavam começando a ficar vazias. Elas estavam começando a ficar sem sentido. Então falou assim, gente, está tudo entregue às baratas, aí aos ratos. É melhor botar o cara para morar aqui dentro, pelo menos ele vai dar uma varrida, dar uma limpeza, dar uma arejada, né? De vez em quando abre as janelas. Isso nos revela um outro problema do povo, que o povo se esqueceu, ou melhor, negligenciou a sua responsabilidade com a casa do Senhor e com o sustento da casa do Senhor. Ao que talvez as câmaras estivessem vazias a ponto de permitir que outra atrocidade acontecesse. Vejam como uma brecha, uma situação ruim vai levando a outra e até justificando outra, e escalonando uma situação muito pior para todo o povo de Deus. Não é diferente na nossa realidade. A gente tem que cuidar das nossas brechas, a gente tem que cuidar daquilo que a gente está deixando passar, daquilo que precisa ser restaurado e preservado. E aqui a fidelidade, então, ao Senhor, no versículo 10 diz, também soube que os quinhões dos levitas, ou seja, a parte que lhes era dedicada, não se lhe davam, ou seja, o povo não dava mais as ofertas, não davam mais os dízimos que deveriam ser usados para sustentar aqueles que trabalhavam no templo. Tanto na adoração, e aqui ele vai falar também de cantores, de porteiros, mas todos aqueles que também cuidavam do sistema sacrificial. Todo dia havia sacrifícios no templo. Era um serviço pesado, irmãos.
Como a gente falou no início também, todos os dias era imolar animais, era limpar carcaças queimadas, era retirar sangue, era jogar fora, queimar o restante e era começar tudo de novo, todos os dias. Precisavam ser trocados os pães, precisavam ser trocados o incenso, precisava muita manutenção. Pessoas se dedicavam 24% ao serviço ao templo. Então, elas precisavam ser sustentadas pelo Senhor através das ofertas materiais e financeiras do povo de Deus. Mas, em algum momento, o povo se esqueceu disso. E aqui, gente, isso nos lembra o nosso compromisso e a fidelidade com o Senhor. Porque vejam, no momento em que o povo começa a ser negligente, a não levar a sério a oferta, a fidelidade a Deus, inclusive, principalmente na vida financeira, o próprio serviço ao Senhor vai caindo de qualidade. Vai caindo. E aqui eu não estou falando o seguinte, olha só, então a culpa da igreja não ter o ar-condicionado é porque você dizima pouco. Não é isso. Eu estou querendo dizer o seguinte, é que muitas vezes o nosso pecado de usura, ele transborda para a vida da igreja. Se você tem dificuldade em ser generoso com Deus nas suas finanças, vai ser muito difícil você ser generoso com Deus no seu serviço, no seu tempo e na sua dedicação à obra. A usura no meio do povo de Deus só causa malefício, só causa desastre, a ponto daqueles que deveriam ser sustentados para manter a obra do Senhor, precisaram buscar campos que eram, desde ali do tempo de Josué, partes em cada tribo, dedicadas aos levitas para que eles mesmos plantassem e cultivassem. Então eles falaram, bom, já que eu não posso sustentar, dar de comer para os meus filhos, eu preciso sair do templo, eu preciso sair da dedicação. Então, realmente, agora faz sentido porque qualquer um podia se mudar e morar dentro do templo. O templo já estava abandonado. Ele já não tinha mais o sustento, ele já não tinha mais a preocupação. E vejam, aquele templo que tinha sido construído com tanto esforço por Esdras, aquele templo que o profeta denunciou e disse, vem cá, vocês estão habitando em casas de tijolos, rebocadas, bem feitas, e eu estou habitando em quê? Quando Deus, então, questiona o povo antes da construção do templo, da reconstrução do templo. Agora parece que não importou nada daquilo. Agora parece que não importou toda aquela dedicação, todo aquele envolvimento como povo do Senhor. Parece que o povo se esqueceu quando os seus antepassados choravam na Babilônia, choravam no exílio, dizendo o seguinte, Senhor, como eu queria estar no seu templo, como eu queria estar na sua casa adorando, mas eu não posso. Parece que esse povo se esqueceu do salmista quando diz que quer passar todos os dias na casa do Senhor. Aquele povo se esqueceu da sua história e se esqueceu da centralidade que é a adoração, a ponto de jogar as traças e cuidar dos próprios bens. Percebem o padrão? Em todos os três casos, o egoísmo e o benefício próprio são evidentes. Aqueles que preferem manter relações que os beneficiam em troca de se comprometer com os povos alheios. Aqueles que vendem a adoração e a profanam para beneficiar os próprios da casa. E agora aqueles que até ignoram o estado espiritual de adoração da casa do Senhor, mas seguem com as suas vidas. O tema de dízimo não é novo, e eu não vou novamente entrar em todos os detalhes, porque nós já falamos sobre isso. E nós falamos sobre isso porque a questão da usura foi um pecado do momento, em que, dentro do povo mesmo, havia cobrança altíssimas de juros, de prestações de empréstimos, e alguns não conseguiam nem dizimar, não tinham nem o que comer. Mas agora aqui não é o caso. Aqui não tem um problema social, aqui só tem um problema do coração mesmo.
E é interessante no versículo 11, olha a reação de Neemias. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Por que Neemias fez isso? Por que ele foi falar aos magistrados, aos governantes civis do povo? Porque esses mesmos magistrados, e aqui é o grupo representado pelos magistrados, mas os líderes ou aqueles que tinham mais recursos, foram esses que no capítulo 10, ao serem condenados pelo mesmo Neemias, pela usura, eles então juraram diante do Senhor que andariam na lei de Deus. Voltem comigo no capítulo 10. No capítulo 10, então, a partir do versículo 28, capítulo 10 de Neemias. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, cantores, servidores do templo, e todos os que tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente, olha a palavra, firmemente aderiram a seus irmãos, e os seus nobres convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, seus estatutos, seus juízos e seus estatutos, de que não dariam suas filhas aos povos da terra, nem tomariam filhas deles para seus filhos, de que trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada compraria deles no sábado, nem no dia santificado, e de que no ano 7º abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. E também sobre nós pusemos preceitos, nós quem? A liderança do povo, porque Neemias era um desses, ele era governador do povo. E nos impusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa de Deus, para os pães da propiciação e para a contínua oferta de manjares e para o contínuo holocausto dos sábados, das festas de lua nova, festas fixas e para as coisas sagradas e ofertas pelo pecado e para a expiação por Israel e por toda a obra do nosso Deus. E no versículo 34, nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, deitamos sorte acerca da oferta de lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo todas as nossas famílias e tempos determinados. Vejam, por que Neemias então se volta para os magistrados e diz, por que se desamparou a casa de Deus? Porque no versículo 32 foram exatamente essas palavras, impondo-nos cada um a parte do ciclo para o serviço da casa do nosso Deus. Ou seja, por que vocês voltaram contra o juramento que vocês firmaram diante do Senhor? Por que vocês voltaram contra a palavra de vocês? Vocês não têm palavra? Vocês não são homem para ter palavra? O que vocês estão fazendo? Cadê o juramento que há tempos atrás vocês fizeram diante de toda a congregação de que sustentariam a casa do Senhor? Vocês não são homem para isso? Percebem, irmãos? Aqui, queridos, há um ensino muito duro, pesado, a nós que somos compromissados com o corpo de Cristo aqui nessa igreja, porque todos nós que somos membros dessa igreja, um dia, nós juramos aqui, ao ser recebidos como membros, que sustentaríamos a casa do Senhor. E a minha pergunta é, cadê o juramento que você fez aqui? Você não tem palavra? Não é sobre encher essa caixa. Não é sobre o pastor se enriquecer. É sobre você não tem palavra no compromisso que você fez diante do Senhor? É essa a relação que você tem com Deus? De alguém que é sem palavra? E aí você canta aqui que Deus é fiel. Ele é fiel. Mas é para a gente ser fiel também. Irmãos, isso é duro, porque nos 3 casos, nós precisamos olhar para dentro e constantemente restaurar isso no nosso coração.
constantemente a gente tem que olhar para dentro de si e falar, cara, eu preciso de restauração, eu preciso de manutenção, eu realmente dei a minha palavra diante da igreja, a cumprir tudo isso, não só o dízimo é um exemplo dentre muitos outros compromissos, e Deus nos abençoando, nós vamos receber irmãos aqui, como membros dessa igreja em breve, e esses compromissos serão lidos, e nós que já somos membros teremos a oportunidade de nos lembrar aquilo que diante de Deus e da igreja nos comprometemos em fazer. Excelente oportunidade para a gente reavaliar onde precisamos de manutenção na nossa vida. Mas tudo, irmãos, os relacionamentos, o serviço a Deus e a fidelidade, tudo é julgado pela motivação do nosso coração. O que nos dificulta ou nos impede de sermos generosos na casa do Senhor? O que nos impede de guardarmos com zelo o nosso serviço a Deus, a nossa adoração e tudo que é exclusivo do Senhor? O que nos impede de abrir mãos de relacionamentos que claramente nos afastam e podem nos afastar do temor e do amor ao nosso Deus? O que nos impede? Seja qual for a sua resposta, isso é um ídolo no seu coração. E isso precisa ser destruído hoje. Isso é uma brecha, através da qual o pecado habita, através da qual Satanás se apropria da nossa vida e da nossa santidade. Não deixemos brechas para o inimigo. Pelo contrário, sejamos como o profeta Isaías nos diz, reparador de brechas e restaurador de caminhos para Sião. O nosso papel como crentes, o nosso papel como santos do Senhor, não por sermos perfeitos, mas por sermos comprados pelo sangue daquele que é santo, é que nós sejamos reparador de brechas. Nós somos chamados para manutenção diária, 24/7. Terminou uma parte, começa tudo de novo. Neemias então encerra com o versículo 14, essa aqui é uma oração escrita, registrada por Neemias algumas vezes nesse texto. Versículo 14 do capítulo 13, então nos diz, por isso, Deus meu, lembra-te de mim, e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Irmãos, essa não é uma oração egoísta, ou vaidosa da parte de Neemias. Neemias agora chegou, viu então a bagunça que estava o povo, organizou o negócio todo de novo, e ele ainda escreve, agora Senhor, lembra de mim, tá vendo o que eu fiz na tua casa? Não me esquece não, hein? Dei uma moral aqui de novo, a galera estava perdida, eu cheguei aqui para botar ordem. Não é isso que Neemias está falando, gente. Na verdade, é o completo oposto. Neemias está pedindo por misericórdia. Avancem um pouquinho, eu não vou entrar em detalhes porque esse é o texto do domingo que vem, mas no versículo 22 ainda desse capítulo 13, olhem a última frase, também a mesma oração, mesma estrutura. Também nisso, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. São paralelos, queridos, não são conteúdos diferentes. Por que numa Neemias pede para que Deus se lembre dele e não apague aquilo que ele fez de bom na casa dele, e na outra ele pede por misericórdia e pede para que ele seja lembrado e perdoado? É a mesma oração. O que Neemias está querendo dizer aqui no capítulo 14 é o seguinte, Senhor, olha só, depois de 12 primeiros anos trabalhando para caramba, ralando, às vezes com tijolo numa mão e a espada na outra, literalmente. Construí tudo, botei tudo um brinco. Tive que voltar para o rei da Babilônia. E aí eu volto a dar tudo ruim de novo, às vezes até pior. E eu faço tudo de novo e corrijo tudo de novo. Qual é a conclusão do meu registro, do meu relatório? Eu não fiz nada. Não depende de mim. Eu posso ter feito um primor de muro. Esdras pode ter levantado um templo assim, fantástico.
mas isso quer dizer nada. Lembra de mim, Senhor, porque foi a tua misericórdia que me capacitou a fazer isso tudo. E lembra daquilo que eu fiz na tua casa, para que o pecado que habita em mim e no meu povo não coloque tudo isso a perder de novo. Percebe? No final de tudo, a conclusão de Neemias é, cara, se Deus não cuidar, irmão, se Deus não abençoar a obra, vai ruir. A gente pode pintar uma ponte inteira de 3 quilômetros, um brinco. Se Deus não tiver misericórdia da gente, antes mesmo da gente terminar de pintar, vai dar ferrugem no início de novo. A nossa santidade, a nossa vida espiritual não depende do nosso zelo, mas depende do zelo do Senhor sobre nós, sobre a sua igreja. É na nossa dependência no Senhor. Irmãos, a gente não vai conseguir fazer nada sem o Senhor. Enquanto você tentar restaurar a tua vida, a tua espiritualidade, o teu relacionamento com Deus pela própria força, você só está pintando sobre a ferrugem. Não vai adiantar nada, irmão. Se você não confiar no Deus de misericórdias e no Senhor, como lemos no início do culto, o nosso Deus perdoador. É nele que nós temos essa confiança. E aí então, a gente não precisa se desanimar. A gente não precisa se desanimar, embora o trabalho seja constante, embora a restauração seja sempre presente nessa vida, porque vai chegar o dia, como a gente cantou, que Jesus virá, e que não vai precisar mais haver manutenção, reforma, restauração, porque o ponto final da obra vai acontecer e a gente vai ser glorificado, a gente vai ser restaurado à perfeição. Porque aquele que começou, boa a obra em nós, vai terminar para a sua glória. Essa é a nossa esperança, é por isso que a gente continua. É por isso que a gente continua olhando para dentro do nosso coração, ainda que isso doa, ainda que isso nos humilhe, ainda que isso nos afaste de muitas coisas que hoje a gente pode querer bem e pode ser de benefício próprio, a gente sabe que isso está apontando para a eternidade, em que a gente não vai precisar restaurar mais nada, porque Cristo vai restaurar todas as coisas. É justamente o sangue de Cristo, queridos, que possibilitou todas essas coisas. É porque nós somos filhos de Deus, que nós podemos se identificar uns com os outros em um único povo eleito. E não precisamos buscar nada nos outros povos. É porque o sangue precioso de Cristo pagou a nossa dívida da morte, daquilo que nos afastava de Deus, que a gente pode se aproximar de Deus sem o perigo de profanar a tua santidade. E é porque esse Cristo se deu, e o próprio Deus deu aquilo que é mais precioso, que é o seu Filho. E esse Deus foi extremamente generoso, que a gente pode ser generoso na presença do Senhor, materialmente. Não tem nenhuma porcentagem, 1, 10, 15, 20, 100%, que se equipare à generosidade do Deus Todo-Poderoso dar o seu Filho para morrer por todos os nossos pecados. Se Cristo foi generoso a esse ponto na cruz, por que nós insistimos em nos agarrar naquilo que traça e ferrugem corrói nessa vida? É uma visão muito pequena e limitada da realidade. Irmãos, é Cristo que nos capacita em todas essas coisas. E é em Cristo que devemos dedicar a nossa santidade, a nossa restauração cotidiana e diária, até que Ele venha e termine de uma vez por todas essa obra. Feche seus olhos. Eu ficarei em silêncio para que você tenha alguns minutos de oração. E coloque diante do Senhor aquelas áreas, essas em específico, se alguma delas ou todas, em que há necessidade de restauração, e busque a necessidade, a dependência do Senhor Jesus.
Senhor, nosso Deus e Pai, nós te pedimos perdão, porque diante da Tua palavra, nós reconhecemos que em tantas áreas da nossa vida nós precisamos de restauração. Em tantas áreas da nossa vida nós buscamos o benefício próprio e negociamos aquilo que é inegociável na Tua presença. Nos perdoa, Senhor. Nos converte mais uma vez o coração. Nos livra do mal, Senhor. Nos santifica na Tua palavra, Senhor. Nos ajuda a avaliar os nossos relacionamentos, os nossos compromissos sociais, aquilo que temos comprometido da nossa santidade, por benefício próprio ou por simplesmente sedição social, por ceder aquilo que não deveríamos ceder. Senhor, avalia o nosso coração também, sonda o nosso coração e nos converte, Pai, daquilo na nossa adoração e no nosso serviço ao Senhor, que nós de igual forma temos agido conforme a nossa vontade, nos achando donos daquilo que não somos, ou querendo simplesmente consumir aquilo que deveremos oferecer a Ti, como sacrifício aceitável ao Senhor. Pai, tem misericórdia da maneira como nós o servimos e nos ajuda a servi-lo de todo o coração. E, Senhor, tenha misericórdia de nós no nosso relacionamento com todas as bênçãos financeiras e materiais que o Senhor tem derramado sobre nós, no pouco ou no muito. E naquilo, Senhor, em que o nosso coração aperta, que nossa mão fecha, que o Senhor sonde o nosso coração e revela o pecado que nos impede de viver generosamente na Tua presença e na dedicação à Tua casa, não por questões matemáticas, não por questões financeiras, mas sobretudo por questões espirituais, porque provavelmente temos no nosso coração valor maior do que deveríamos ter em relação às riquezas, em relação ao luxo, em relação aos prazeres, em relação aos bens, em relação às necessidades desse mundo, Pai. E ignoramos, não nos esquecemos, ignoramos rebeldemente, ignoramos que é o Senhor quem nos dá todas essas coisas. Não permita que andemos ansiosos com coisa alguma, Senhor. Cuida do nosso coração, prova o nosso coração e nos converta do nosso pecado. Mais uma vez, restaura a Tua igreja, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, e agora vós que não erais povo, mas agora sois povo de Deus, e que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia, e que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam convosco e todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e sempre. Amém.